Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante até um dos lugares mais remotos e intrigantes do mundo, a Ilha Pitcairn. Longe das imagens clichês de praias paradisíacas, Pitcairn guarda uma história única e complexa, repleta de reviravoltas e desafios ao longo dos séculos. Preparem-se para descobrir os segredos dessa pequena ilha no vasto Oceano Pacífico, onde cada capítulo revela novos mistérios e lições sobre a resiliência humana. Vamos mergulhar juntos na história incrível da Ilha Pitcairn. Uma ilha tropical é frequentemente vista como um refúgio paradisíaco, onde praias de areia branca se encontram com águas cristalinas e um céu sem nuvens. Essa visão, porém, nem sempre captura a complexidade da vida insular. Um exemplo é a Ilha Pitcairn, um pedaço remoto de terra no vasto Oceano Pacífico, que contrasta fortemente com essa ideia. Hoje traremos a história da Ilha Pitcairn, e você vai ficar surpreso com a história dela. Por mais de 2 séculos, a pequena ilha de Pitcairn, perdida no vasto Oceano Pacífico em apenas 4,5 km², tem sido palco de uma história marcada por desafios inimagináveis. Com a menor população estatal do mundo, atualmente habitada por apenas 49 pessoas, Pitcairn é um lugar minúsculo, mas com história imensas. Pitcairn, conhecida como a nação com menos habitantes do mundo, abriga uma comunidade única e diversa. A maioria de seus habitantes são descendentes birraciais dos amotinados do HMS Bounty e suas parceiras tahitianas, um traço cultural que se reflete nos sobrenomes dos ilhéus. A história da ilha é tão intrigante quanto turbulenta. Essa ilha perdida no Pacífico, governada por alcoólatras, sofreu um genocídio terrível, deixando apenas um sobrevivente. Esse pequeno microestado, mais tarde, foi dominado por vigaristas e lunáticos, e, em 2004, ganhou fama como o país com o maior percentual de pedófilos e ex-presidiários do mundo. Com apenas cerca de 50 residentes, Pitcairn tem uma história recheada de eventos marcantes. Os primeiros habitantes foram os polinésios, provavelmente tahitianos, que se estabeleceram em Pitcairn no século XI. Eles trouxeram animais domésticos e viveram bem, aproveitando as reservas de pedra e obsidiana para o comércio com a ilha Mangareva, a 500 quilômetros de distância. Por 400 anos, tudo foi tranquilo, até que as reservas de obsidiana se esgotaram e uma guerra civil estourou em Mangareva. Sem comércio, os habitantes de Pitcairn definhavam e, eventualmente, morreram. Quando os europeus chegaram, não havia mais nenhum polinésio na ilha. A história moderna de Pitcairn começou com o famoso Motim do Bounty, em 1787. A Grã-Bretanha enviou o navio Bounty ao Pacífico para encontrar a Árvore do Pão e plantá-la nas Índias Ocidentais, numa tentativa de evitar a fome em suas colônias caribenhas. Porém, a missão falhou. A tripulação, liderada pelo capitão Bligh, foi seduzida pela vida paradisíaca no Tahiti, onde foram recebidos calorosamente pelas mulheres locais. Após mais de 6 meses, os marinheiros não queriam voltar ao mar, levando ao motim em 28 de abril de 1789. Após deixarem Bligh à deriva, alguns marinheiros perceberam que seriam punidos pelo motim e zarparam com o Bounty, liderados por Fletcher Christian, rumo à desabitada ilha. Os restantes no Tahiti foram capturados pelos britânicos, alguns enforcados, outros condenados a trabalhos forçados. Já em Pitcairn, a vida não era tão paradisíaca quanto no Tahiti. O grande problema surgiu com a invenção da aguardente por McCoy, um dos marinheiros, que levou a ilha ao caos. Em 1790, a ilha foi habitada por 9 marinheiros europeus, incluindo Christian, 6 tahitianos escravizados e 12 mulheres tahitianas. Cada europeu tinha uma mulher, enquanto os escravos compartilhavam 3. A discordância estava plantada desde o início. Apesar das terras férteis, água doce e clima paradisíaco, o álcool trouxe destruição, culminando em um genocídio. Imagine uma ilha perdida no meio do Pacífico, um paraíso tropical envolto em mistérios e tragédias. Bem-vindos à Ilha Pitcairn, um pedaço de terra onde a história se desenrolou de forma dramática e sangrenta. Tudo começou com a tripulação do Bounty. Esses homens não eram exatamente modelos de sobriedade. Eles bebiam como se não houvesse amanhã. O líder, Fletcher Christian, caiu em depressão e se afastou, deixando um vácuo de poder que logo foi preenchido por McCoy, o dono da destilaria de aguardente. Mas McCoy não era o líder que a ilha precisava. Ele se revelou um tirano bêbado e cruel. Um dia, McCoy mandou Te Varua, uma mulher bela e corajosa, pescar.
Quando ela não voltou com peixe suficiente, McCoy, em um acesso de raiva, arrancou sua orelha. Desesperada, Tevarua se jogou de um penhasco, tirando a própria vida. Mas McCoy, insensível, simplesmente procurou outra mulher entre os escravos como se nada tivesse acontecido. Essa brutalidade não ficou impune. Os homens taitianos, já irritados, decidiram acabar com os europeus de uma vez por todas. Em um plano engenhoso, roubaram as armas e, em poucas horas, caçaram e mataram quase todos os marinheiros europeus, principalmente decapitando-os. Restaram apenas 4 homens: Adams, Young, Quintal e, ironicamente, McCoy, o próprio instigador do caos. O massacre parecia ter sido o fim, mas a violência apenas começava. Na mesma noite, as mulheres taitianas se revoltaram e mataram todos os homens taitianos enquanto dormiam. Os europeus restantes, atônitos, não sabiam o que fazer. Young e Adams se voltaram para a religião, rezando e estudando a Bíblia incessantemente. Quintal, por outro lado, se entregou à bebida e se transformou em um maníaco, ameaçando as crianças da ilha. Para proteger os pequenos, Adams e Young decidiram que Quintal precisava ser detido, espancando-o até a morte. McCoy, consumido pela culpa e desespero, se enforcou numa rocha à beira-mar. Young, debilitado e talvez de coração partido, morreu logo depois. Adams, agora o único homem sobrevivente, assumiu o papel de líder da ilha, embora a contragosto. Mas a história não termina aí. Adams, apesar de seu passado conturbado, encontrou uma nova missão: transformar Pitcairn em uma sociedade ideal. Ele destruiu a destilaria de aguardente e começou a pregar fervorosamente, guiando os sobreviventes através das escrituras e impondo uma moralidade rígida. Sob sua liderança, a ilha se transformou em uma comunidade religiosa. Quando navios britânicos finalmente chegaram à ilha em 1808, encontraram uma sociedade pastoral, liderada por um guru de cabelos grisalhos. A imagem encantou os britânicos, que passaram a ver Pitcairn como um exemplo de virtude e moralidade vitoriana. Adams morreu, mas sua influência perdurou. Ele deixou um legado controverso, uma história de redenção e tirania, de violência e fé. Pitcairn, essa pequena ilha no meio do Pacífico, tornou-se um símbolo de como o ser humano pode tanto se perder quanto se encontrar, mesmo nos lugares mais remotos da Terra. Mas a saga da ilha Pitcairn estava longe de terminar. Em um belo dia, um aventureiro chamado George Nobbs desembarcou na ilha e rapidamente se tornou o novo líder da comunidade. Nobbs era um veterano de guerra no Chile, um homem carismático, embora com algumas peculiaridades. Seu comando, no entanto, não durou muito tempo. Logo, Pitcairn caiu nas mãos de Joshua Hill, um homem que afirmava ter sido enviado pela coroa britânica e nomeado governador da ilha. Hill expulsou Nobbs e qualquer um que ousasse duvidar de suas credenciais. Ele construiu um palácio que, na verdade, mais parecia um celeiro, exigiu respeito e comportou-se como se fosse o próprio rei da Grã-Bretanha. No entanto, sua farsa foi revelada e o usurpador foi expulso em desgraça. Não demorou muito para que a ilha caísse sob o feitiço de um novo aventureiro, John Tay, um adventista do 7º dia. Tay batizou a comunidade e persuadiu os moradores a adotar a fé adventista, alegando que essa já era a religião dominante na Inglaterra. Ele disse que, para serem bons cidadãos, os pitcairnenses precisavam se juntar a essa igreja. Embora os ilhéus não fossem muito afetados pela mudança, Tay se tornou o líder da comunidade e ordenou o extermínio de todos os porcos, conforme exigido por sua fé. A perda dos porcos foi lamentada, mas como até a rainha Victoria aceitou o adventismo, não havia muito o que fazer. Apesar de sua reputação como bastião da moralidade vitoriana, Pitcairn teve seus momentos sombrios. No século XIX e XX, a ilha foi marcada por uma alarmante proporção de casos de pedofilia. Com uma população tão pequena, apenas um pedófilo já era o suficiente para causar um grande impacto. Em 2004, 8 homens foram pegos, e 7 foram condenados por abuso sexual, estupro e abuso infantil, incluindo o prefeito Steve Christian, descendente de Fletcher Christian, o líder da revolta do Bounty. Em 2006, esses homens foram condenados e presos, exigindo a construção de uma prisão na ilha. Embora tenham sido soltos em 2010, o novo prefeito, Mike Warren, foi logo pego com uma garota de 15 anos que, na verdade, era uma policial disfarçada. Hoje, esses casos são um assunto doloroso que os residentes preferem não mencionar. Pitcairn é a última colônia britânica no Pacífico, formalmente ainda parte da Commonwealth, mas independente de facto.
A Grã-Bretanha é responsável pela proteção e justiça na ilha. Curiosamente, quando Pitcairn se tornou oficialmente uma colônia em 1838, foi introduzido um sistema eleitoral democrático, sendo o primeiro território britânico onde as mulheres ganharam o direito de voto em 1937. No seu auge populacional, Pitcairn tinha 233 habitantes. Hoje, apenas 49 pessoas vivem na ilha, já que a maioria dos jovens imigrou para a Nova Zelândia e Austrália. O turismo constitui 80% do orçamento atual, e os visitantes são recebidos calorosamente, hospedados nas casas dos moradores, já que não há hotéis na ilha. A principal regra é simples: não mencionar os casos de pedofilia e o massacre de 1793, assuntos que os pitcairnenses preferem evitar. Assim, a pequena ilha de Pitcairn, com sua história repleta de aventuras, tragédias e redenções, continua a fascinar e intrigar aqueles que ousam explorá-la. À medida que exploramos a fascinante história da ilha Pitcairn, vemos um microcosmo de desafios humanos, desde a luta pela sobrevivência até a busca por redenção. Esta pequena ilha no Pacífico, uma vez marcada por tragédias e conflitos, encontrou sua própria jornada de cura e renovação através dos séculos. Hoje, Pitcairn continua a ser um testamento da resiliência humana e da capacidade de transformar adversidades em oportunidades para um futuro melhor. Que a história de Pitcairn nos inspire a refletir sobre nossas próprias jornadas e a buscar sempre o caminho da paz e da compaixão. Se você está gostando de explorar a incrível história da ilha Pitcairn conosco, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos interessantes como este. Aproveite também para compartilhar suas opiniões e histórias nos comentários abaixo. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.